E como advogado eu tenho aprendido, e como servo de Deus ele também tem me ensinado algumas coisas. Eu achei muito oportuno trazer ele para participar desse momento com a gente e enriquecer a nossa igreja com o conhecimento dele também. Amém, irmãos? O debate nosso vai ser dividido em 2 tempos, para falarmos sobre oração. E a primeira pergunta que eu vou fazer é para o evangelista Paulo. A pergunta é: qual é o grau de importância de um relacionamento diário de Deus, com Deus, na vida de um cristão, bem como da igreja? Então, qual que é a importância da oração, de um relacionamento diário, tanto na vida de um cristão, bem como da igreja, por meio da leitura da palavra e da oração? E a última, para completar, de que forma que esse tipo de oração e leitura da palavra deve ser feito? Bom, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Bom, amados, a gente percebe-se pelo Luciano Subirá, que ele foi bem enfático em dizer que como devemos ter a vida diária com Deus. E eu observei que no vídeo ele relatou um homem do passado, John Wesley, o qual teve por princípio básico sempre a oração no seu ministério. John Wesley desenvolveu uma vida diária, primeiro convidando aqueles que quisessem ter um relacionamento com Deus. Ele formou o Clube dos 5, o Clube da Santidade, aí a qual ele até extraiu o tema no verso 7, como ele coloca ali, que não deixe de passar um dia sem separar 1 hora para o culto devocional. Bom, irmãos, a gente sugere-se, irmãos, que para ter esse relacionamento diário com Deus, primeiro é preciso que entendemos a nossa necessidade espiritual interna. O que tem dentro de nós, o que a nossa alma almeja perante a Deus. E para isso a gente pode perceber que dentro do detalhe desse vídeo, ele coloca que devemos nos deixar primeiramente permitir o quê? Permitir a presença de Deus em nós. Qual foi a primeira ação quando o homem se afastou de Deus, quando pecou? A primeira ação foi fugir, foi se esconder de Deus. E para que pudemos então ver esse grau de relacionamento, devemos então, a primeira coisa, entender a distância em que nós estamos entre a nossa fé, entre a nossa vida diária com o nosso Deus. Amém. Paulinho, e a última pergunta, até o Luciano Subirá fala no vídeo, mas ele fala assim: de que forma que isso deve ser feito? Ele fala a questão do secreto, no seu quarto. Se pudesse complementar esse final da pergunta. Bom, irmão, a gente primeiramente a forma que tem que ser feita está datada em alguns fatores. Primeiro, temos de reconhecer que precisamos de Deus. Temos de reconhecer que precisamos de Deus. E um fator importante para isso é o quê? É a confissão. Precisamos confessar perante a Deus que nós necessitamos dEle e que somos totalmente dependentes dEle. E sem eles não podemos fazer nada. Depois da confissão, é a entrega, é a renúncia de si mesmo. Precisamos entender que, de jeito que estamos, Deus não pode operar em nós, não pode agir em nós. E para isso, irmãos, a gente temos que entender a forma que Deus, Ele trabalha. Jesus, quando Ele começou o seu ministério, uma das primeiras coisas que Ele fez foi se entregar totalmente a Deus. E essa entrega, ela é feita dessa seguinte maneira: você tem que reconhecer a pessoa, o estado que você se encontra. Hoje os grandes problemas da igreja é isso. Estão fermentando a igreja, estão colocando grandes fatores à igreja, mas não estão colocando um compromisso definido diante do confessar, diante do arrependimento, diante da entrega perante a Deus. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 11, verso 28, o que ele diz? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o que? O meu jugo. Sabe, irmãos? Então, a primeira parte que tem que ser feita é isso, é se entregar a Deus totalmente. Amém. Pastor Enéas, uma pergunta para o pastor: quais os principais exemplos na Bíblia de homens que tinham um relacionamento diário
com Deus? E quais os benefícios e intervenções de Deus na vida destes homens? Amém. Cumprimento a todos, a paz do Senhor, amém. São vários na Bíblia, homens que realmente tiveram um relacionamento. A gente poderia passar a manhã toda falando sobre eles, e eu tenho certeza que aprenderíamos muito. Mas eu quis pontuar 3 pessoas de situações diferentes para que você entenda o que é relacionar-se com Deus. A primeira pessoa foi Adão. A palavra de Deus diz, Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, que Deus visitava o jardim do Éden ao fim da tarde todos os dias. Adão foi a primícia da criação, o primeiro homem. A primeira forma de relacionar-se com um ser foi com Adão. E ele foi especial por quê? Porque depois de Adão, a forma de se relacionar com Deus, ela foi afetada por conta do pecado. Então Adão, ele tinha uma maneira pura de se relacionar-se com Deus. Ele tinha esse relacionamento e isso trazia para a sua vida tudo aquilo que era de agrado para ele. Deus o colocou por autoridade, Deus os revestiu de autoridade, o cumbiu de a função de dar nomes aos animais. E quando Adão teve uma necessidade, Deus supriu a necessidade, porque Eva foi uma necessidade de Adão. E Deus a criou justamente para que essa necessidade fosse suprida. Só que o que nós olhamos para a vida de Adão é que ele simplesmente, por desobediência, perdeu esse relacionamento com Deus. Então o que nós temos que entender é, se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu preciso buscar a ter. E se eu tenho esse relacionamento com Deus, eu preciso procurar manter. Não é porque eu falei com Deus hoje que eu volto a falar com Ele mês que vem. É um ato contínuo. E Adão perdeu isso justamente por conta da desobediência. A segunda pessoa que eu vejo e que eu aprendo é Jó. Por quê? Porque o relacionamento de Jó com Deus foi construído na adversidade. E nós temos uma ideia errônea de pensar que quem é íntimo de Deus não passa por prova, de quem é íntimo de Deus não sofre adversidade, de quem é íntimo de Deus não tem doença. E Jó construiu o seu relacionamento com Deus no meio da adversidade. Jó não tinha uma referência de diabo, Jó não tinha uma referência do inimigo. Tudo que estava acontecendo na vida dele, para ele era Deus. Tanto que ele chama Deus para ser advogado dele contra Deus. Porque a referência dele era Deus. E o mais lindo é que ele chega no capítulo de número 42, versículo de número 5. Antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ele teve um relacionamento diário com Deus. Que a sua experiência com Deus não seja de ouvir. Ah, o irmão tal teve uma experiência com Deus. Ah, eu conheço um irmão que vivenciou um milagre na vida. Ei, que as suas experiências não sejam de ouvir, mas de ver, de caminhar com Ele, de ter intimidade com Ele, de poder realmente falar, não, eu sou íntimo de Deus. Eu tenho o prazer de estar com Ele. E a terceira pessoa que eu vejo e que eu aprendo muito de relacionamento é Daniel. Por quê? Porque Daniel é um exemplo vivo do nosso cotidiano hoje. Porque também temos a ideia errada de que nós só devemos se relacionar com Deus em ambientes divinos. Nós só devemos nos relacionar com Deus dentro de igrejas. Mas Daniel estava fora de Israel, Daniel estava fora da sinagoga, Daniel estava fora do templo, Daniel estava na Babilônia, mas ele levou o relacionamento dele com Deus para a Babilônia. A palavra de Deus diz que ele orava a Deus 3 vezes durante o dia. E esse relacionamento foi construído na sua juventude, porque ele ainda foi jovem para a Babilônia. E é interessante que, por conta desse relacionamento com Deus, ele é lançado na cova dos leões. E quando o rei Dário vai lá para libertá-lo da cova dos leões, na verdade, com incredulidade, porque achava que ele havia morrido, Dário se surpreende e fala, uai, você não morreu? E qual é a resposta dele? Eis que diante de Deus eu fui tido por inocente, porque ele tinha um relacionamento com Deus. A opinião que conta na nossa vida, ela é determinada de acordo com a experiência e a intimidade que você tem com Deus. Eu sempre trago isso para a minha vida. Eu quero estar tão próximo a Deus, que eu tenha e obtenha na minha vida tudo aquilo que é parte dele.
É interessante que todos nós já tivemos ou temos um relacionamento próximo com alguém. Pessoas que são casadas vão saber disso. Às vezes você dá um abraço tão forte numa pessoa que quando você chega em casa, o perfume daquela pessoa está na sua roupa. Quem é casado há muito tempo passa a ter o cheiro, a fragrância da pessoa em si. E eu digo, meu relacionamento com Deus tem que ser tão íntimo que quando alguém olhar para mim, sinta a fragrância do Espírito Santo em mim, porque Ele está me abraçando. Isso é intimidade, isso é relacionamento com Deus. Amém. Pastor Vanderlon Cândido Pereira. Eu conheci o pastor só como Cândido, né? Aí no debate eu descobri o nome dele. Poucas pessoas conhecem o primeiro nome, né, do Vanderlon. Pode ser a igreja. Deus abençoe a todos. A pergunta é a seguinte, pastor. Esses momentos de oração ao Senhor é para fazermos petições reiteradas a Deus, sempre tendo como objetivo as nossas pretensões terrenas? Ou esses momentos é para termos um relacionamento íntimo com o nosso Pai, buscando dessa forma o reino dos céus na nossa vida e na terra? Olha, Marcos, eu vejo que o primeiro propósito da oração não é fornecer a Deus conhecimento, não é? Porque quando nós colocamos aí, quando nós começamos a orar a Deus e colocamos tudo que nós precisamos, aquela questão toda a Deus, nós não estamos expressando a Deus uma oração na questão de pedir a Deus, a pretensão nossa, de si mesmo. Então, o propósito da oração que eu vejo a Deus não é fornecer a Deus conhecimento, mas sim confessar os nossos sentimentos a Ele. Ou seja, nesse sentimento que eu vou confessar a Deus, ele pode ser um sentimento meu próprio, ou pode ser um sentimento relacionado ao reino de Deus. Eu tenho que estar envolvido, até nas minhas orações, eu tenho que estar envolvido com o reino de Deus. Ou seja, eu acho interessante que quando Ezequiel, né, ele ora a Deus, e ele apresenta lá no Ezequiel capítulo, melhor dizendo, 2 Reis capítulo 19, versículo 16, ele diz para Deus: olha, Senhor, olha a afronta que esse homem, que o rei está fazendo ao Senhor. Quer dizer, a preocupação da oração dele é zelar pelo reino de Deus. A palavra de Deus, o reino de Deus, o trabalho de Deus não pode ser afrontado pelo inimigo, não é? Então essa oração de Ezequiel eu coloco aqui como a preocupação da oração de Ezequiel não foi apenas um benefício próprio da sua vida. Ele ora na preocupação de uma defesa do reino de Deus. E muitas vezes nós temos aquela preocupação nas nossas orações de só estar pedindo a nosso favor. E eu vejo que essa oração está pedindo a nosso favor, e outra coisa, apresentando a Deus, né, querendo ensinar a Deus, né, como Deus deve fazer para poder nos abençoar. E as nossas orações a Deus, o que eu vejo, tem que ser diferente. O propósito da oração é verdadeiramente confessar o nosso sentimento a Ele, né? Olha, o meu sentimento pode ser confessado a Deus, eu posso orar no sentimento que eu vejo sobre a igreja, a casa de Deus, que está passando pelo um problema difícil, talvez pela uma fraqueza espiritual. Então esse sentimento, essa questão da oração, o propósito da oração, ele tem que ser levado de uma forma o seguinte, envolvendo o reino de Deus. Eu tenho que estar envolvido com as coisas de Deus até na oração. Eu não posso que essa oração, essas petições elas se tornem só em benefício da minha pessoa ou das coisas materiais. Ela tem que estar mais além. Essa é a oração que agrada a Deus. Esse é o meu ver nessa questão. Amém. Agora, a pastora Ana Célia. Pastora Ana Célia. Ao Senhor para os irmãos, amém? A irmã é líder de tarde da bênção. Desde que eu conheço, a irmã sempre trabalhou com oração. Então, uma pergunta direcionada nesse sentido. Os líderes em geral de ministérios na igreja, sejam eles de oração ou não, devem manter uma renovação diária com Deus, tendo estes uma responsabilidade maior do que os demais da igreja?
E quais as consequências na vida de um líder, bem como para a igreja, quando esses líderes de ministérios não mantêm uma vida de consagração? Quando eu digo consagração, eu falo de santificação, de jejum, de oração, de um tempo separado com Deus. Amém. A pergunta está dizendo, os líderes em geral do ministério na igreja, seja de oração ou não, devem manter uma renovação diária com Deus. Sim, pois líderes são como um espelho para os demais irmãos. E têm uma responsabilidade de vencer desafios. Um líder está sempre em constante aprendizado com Deus. Um líder está sempre com causas de sua equipe e de sua igreja e busca respostas e soluções para todas as indagações, diante das lutas e das necessidades da igreja. A igreja leva a Deus suas necessidades individuais, em oração diária ou não. O líder leva as necessidades de toda a igreja em oração incessante. Um líder que não tem uma comunhão diária com Deus não continuará sendo líder, pois não terá estratégia, sabedoria, humildade e discernimento, e nem gerará frutos do Espírito. É preciso ter a mente de Deus, e só se alcança a mente de Deus se se tem intimidade com Ele. Na oração se conhece a Deus, e na oração Deus nos conhece. E nada que possa estar ao nosso redor pode impedir de termos um relacionamento com Deus. Foi assim com José, o governador do Egito. Mesmo em meio ao pecado, à idolatria, ele permaneceu fiel ao Senhor. Circunstâncias que estão à nossa volta não podem impedir de termos uma comunhão a todo instante com Deus. Também foi citado pelo pastor Enéas o caso de Daniel. Daniel orou na cova e veio o anjo e fechou a boca dos leões. E eu pus uma pergunta aqui, coloquei uma pergunta. Se nós encontrarmos um leão, nós oramos ou corremos? Qual a nossa atitude? Nós oramos ou corremos? Eu respondi segundo o meu entendimento, que vai depender do nosso relacionamento com Deus. Se tiver como correr, corremos. Se não tiver como correr, oramos. E Deus fecha a boca dos leões. A segunda resposta. A oração é a parte mais importante de um líder, de um crente. A oração, ela poupa tempo. Quando oramos, você está convidando Deus para agir na vida da igreja e na nossa vida. A oração é onipotente e onisciente. Porque quando o líder não está na igreja, você ora e Deus visita a igreja. Pois a oração convida Deus para abençoar, mesmo não estando reunidos em um culto ou um momento especial na igreja. A oração torna tudo melhor. Pedro foi liberto da prisão quando a igreja orava por ele. A oração provê percepção necessária. Quando nós oramos, Deus nos dá entendimento sobre a necessidade das pessoas e as nossas necessidades são supridas. A Bíblia relata, irmão Mike, que o Senhor diz assim: orais, pedis, não recebeis, porque pedis mal. Antes de pedirmos qualquer coisa em oração, precisamos pedir ao Senhor como devemos pedir, o que devemos pedir, segundo a vontade dEle para as nossas vidas. Consequências de um líder sem consagração. A segunda pergunta aí. Quem não sabe liderar sua vida espiritual, não saberá liderar uma equipe. Será um líder derrotado no seu ministério,
não prosperará e não será abençoador e não será abençoado. Líder só é líder se Deus liderar a sua vida. Um líder que não vive em Deus, Deus não vive nele. A autoridade de um líder só será respeitada se esse líder vive sob a autoridade de Deus. Devemos ser renovados em Deus todos os dias. O verdadeiro líder ora para liderar, ora para exercer com sabedoria. O verdadeiro líder precisa ter a mente de Cristo. E mesmo que passe lutas e divergências, ele permanece firme e inabalável, buscando socorro e refúgio em Deus. Amém. Os irmãos estão aprendendo? Quem está aprendendo, dá um forte amém para Deus aí. Doutor Cícero, seja bem-vindo. Tem uma pergunta para o senhor também. A oração, esta dada como um relacionamento diário com Deus, é uma arma de sobrevivência do cristão? Ou seja, esse local no secreto de oração é um lugar onde nós podemos encontrar refrigério, sustento espiritual, renovo e novas experiências com Deus? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar na casa do Senhor e expressar o meu contentamento de poder compartilhar com os irmãos o pouquinho que eu conheço da palavra do Senhor. Obrigado pelo convite, Mike, e que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? Vamos lá. A pergunta é se a oração é uma arma do cristão. Com certeza. Primeiro nós precisamos saber o que é oração. A oração é o meio pelo qual nós podemos falar diretamente com Deus. Não existe outro meio de falarmos com Deus se não for através de oração. Agora, Deus estabelece critérios para a oração. Primeiro que a oração, ela é pessoal. É a minha relação com Deus, é a sua relação com Deus. É você que vai orar em secreto, como ensina a palavra. Mas se você não estiver num local onde não pode ser secreto, não tem problema, você pode orar também em público. Reserve-se num lugar e quietinho lá no seu canto, ore a Deus. E como nós fazemos para orar a Deus? Para fazer com que essa poderosa arma nos livre de todo o mal. É abrindo o nosso coração para Deus. É expondo para Deus, porque Deus já sabe, Deus já conhece o nosso coração. Mas o que Deus quer é que nós confessemos os nossos pecados, é que nós abramos o nosso coração, escancarando as nossas mazelas, as nossas maledicências e falamos: Senhor, eis-me aqui. Eu venho como estou, eu venho como sou, fruto do pecado, e quero ser renovado pelo teu poder. Renova, Senhor, o meu coração. É isso que Deus quer de nós. Mas Deus quer que nós façamos isso com sinceridade. E se nós não fizermos isso com sinceridade, Deus não vai atender as nossas orações. E tem mais. Deus não atende na hora que nós queremos. Nós podemos esfolar os joelhos aqui em oração, podemos nos curvar diante de Deus e esfolar a testa no chão, que Deus não vai ouvir se nós não fizermos as nossas orações com sinceridade de coração, com humildade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, despiu-se da sua majestade e glória, encarnou-se e veio como homem carregar os nossos pecados até a cruz do Calvário. E Jesus Cristo orava continuamente. Jesus Cristo tinha uma relação direta com Deus. Ele reservava um tempo para orar.
Veja bem, Jesus Cristo é Deus, e enquanto homem, reservava tempo para orar. Jesus Cristo nos incitou a orar, nos incentivou a orar. E por que nós não fazemos isso? Continuamente. Tem um corinho nas igrejas que fala: a cada momento eu vivo na presença do Senhor, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao deitar. Não é assim? Então, o nosso relacionamento com Deus, desculpe aqui o pastor Subirá, não é diariamente não, é a cada momento, onde eu estiver, aqui na casa do Senhor, lá na minha casa, lá no meu trabalho, no caminho, onde eu for, eu tenho que ter a mente voltada para o Senhor. É dessa forma que nós temos que viver. O cristão, ele tem que buscar a presença do Senhor constantemente, para que ele possa gozar de intimidade. E dessa forma, ele vai ter o quê? A armadura do Senhor sobre ele, o que impedirá que Satanás venha atacá-lo. Vou dar um exemplo aqui de corrupção. Por que geralmente o corruptor se afasta do servo do Senhor? Não estou dizendo que alguns servos do Senhor não caem em tentação, não, caem. Mas por que muitos já chegam só de olhar, o corruptor já se afasta? É a armadura do Senhor. Quem anda com o Senhor não tem parte com o diabo, não tem parte com Satanás. Quem anda com o Senhor, quem está protegido pelo Senhor, está revestido de luz, e a luz afasta as trevas. É isso. Agora, como que nós conseguimos isso? Buscando a Deus continuamente. A forma como nós devemos fazer é isso. Se eu não tenho o hábito de orar, eu tenho que mudar de condição. Se nós, pecadores, não buscarmos a força de Deus para mudarmos a nossa vida, nós não vamos mudar por nós mesmos. Nós não podemos julgar a nós mesmos, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Se não for pela graça e pela misericórdia de Deus, nós não vamos conseguir nada. E nós só conseguimos isso através de oração, intimidade com Deus. Então, irmãos, a oração é a armadura perfeita que Deus disponibilizou para a gente, assim, ó, a qualquer momento, onde a gente estiver. Veja bem, todos nós temos as nossas imperfeições. Eu pergunto, nós estamos na casa do Senhor, mas se Jesus Cristo chegasse aqui hoje, porque hoje é o último dia, é o dia do juízo final, como nós nos apresentaríamos diante de Deus? Nós ficaríamos selecionados por Cristo junto com os bons para viver eternamente na glória do Senhor, ou viveríamos no inferno, no lago de fogo do inferno? Então, cada um de nós examine-se a si mesmo, e se encontrar alguma coisa que não está agradando a Deus, ou se o nosso viver não está de maneira agradável a Deus, não tem problema, dá tempo, arrependamos e peçamos a Deus: Senhor, limpa o meu coração de toda maldade, de toda maledicência, transforma o meu coração em amor, para que eu possa dividir com o próximo o amor que recebo de Ti. A palavra de Deus, eu separei aqui um versículo, está em Mateus 6, versículo 33, veja bem: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós aqui, irmãos, estamos falando de coisas de Deus, buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus. Nós não estamos aqui querendo buscar coisas para nós mesmos. Eu estou querendo ficar rico, eu estou querendo saúde. Não é nada disso.
Não é nada disso. Como o irmão ali colocou, o pastor colocou, Jó na sua adversidade, numa situação extremamente delicada, perdeu tudo que tinha, perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde, buscava a Deus, buscou o reino de Deus, e o que aconteceu com ele no final? Deus o abençoou, deu para ele em dobro tudo aquilo que ele tinha anteriormente tinha perdido. Irmãos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todos nós tenhamos disposição de buscar primeiro o reino de Deus. Senhor, prepara-me para que eu possa entrar na tua glória. Eu tenho o hábito de dizer o seguinte: eu não estou com pressa de ser o primeiro a entrar no reino de Deus, mas se eu for o último, eu já vou ficar tão satisfeito quanto aquele primeiro que entrou. O importante é entrar no reino do Senhor e viver na presença do Senhor. Que o Senhor esteja com todos vocês, como eu tenho a pretensão de que esteja comigo, e que os nossos corações estejam sempre renovados pelo amor e pela misericórdia do nosso Santo Deus. Amém. Amém. Estamos aprendendo, né, irmãos? O pastor nos deu aqui até 2 horas da tarde para a gente fazer o debate, tá? Acho que os irmãos, estou brincando, até 11 horas da manhã. Mas, pelo andar, os irmãos aqui, quem pode dar uns 10 minutinhos mais para a gente? Levanta a mão, por favor, em 10 minutos. Então, a gente tem 10, 20, 30, 40, 50, a gente vai ficar 1 hora a mais aqui, amém? Vamos rodar o segundo vídeo, por favor? Pergunta para o seu irmão do seu lado: meu irmão, você prefere beber água do manancial ou de cisterna? Quem gosta? Prefere beber água do manancial ou cisterna? Amém. Então vamos descobrir se nós estamos bebendo água de manancial ou de cisterna agora. Depois. Verdade? É preciso entendermos qual é a vontade de Deus. John Stott, ele coloca 2 quesitos. Uma é a vontade geral, o qual Deus quer que todos os crentes, todas as pessoas creiam que o seu Filho Jesus é o Salvador para a vida eterna. E o segundo é a vontade específica, o qual Deus chama determinada pessoa e atribui ocasiões específicas, ministérios específicos para que ele possa assim propagar o reino de Deus. O que a gente entende, irmão? Que a maturidade, ela tem um meio aqui nessa oração, que eu posso perceber o seguinte, que talvez não basta somente ter a vida de oração, ele não basta somente ter uma vida de consagração a Deus. Percebendo isso tudo, tem uma palavra entre esse meio aqui, que é bem nítida, que é o domínio próprio. Domínio próprio. Ele tem que ser ativo na vida do cristão, para que ele tenha essa maturidade. Por quê? Por exemplo, percebe-se que a maioria dos crentes, por que vem aos domingos? Aí tem um ditado que diz: cada casa a sua exceção. Infelizmente, por causa da globalização, dessa demanda da globalização, desse mercado industrial do trabalho, as pessoas hoje elas estão sem tempo, até mesmo para vir à igreja. E talvez o último tempo que sobra para vir adorar a Deus é no domingo. Então isso talvez é uma exceção. Mas as pessoas que elas têm a oportunidade de buscar a Deus continuamente, em todo o tempo, como diz o amado pastor ali, o doutor, em todo o tempo, elas realmente estão tendo uma cisterna na sua vida. Elas estão vivendo limitadas, porque eu vou à igreja de vez em quando, porque eu tenho aqui em casa a minha TV hoje, né? Eu tenho uma TV que tem vários programas, eu posso ficar aqui em casa, eu posso comprar os pacotes do Evangelho que vêm atribuídos a mim. Então eu estou abençoado, estou guardado, e isso não é maturidade. É interessante notar que a pregação, na maioria das vezes, ela é só um apelo. E na pregação você não pode questionar o que está pregando, o que está ministrando o sermão.
Você não tem como tirar as suas dúvidas na pregação. Por isso que é um pouco arriscado a gente vir ao culto só domingo, receber uma pregação, receber uma mensagem e achar que aquilo ali vai nos edificar. A outra hipótese, irmãos, que entende que essa maturidade ela não pode chegar, porque, por exemplo, a oração, a intercessão de outro membro, com ênfase na sua patente ministerial, não quer dizer nada. Tem pessoas que ele só quer vir para a igreja porque o profeta tal, o missionário tal, o pastor tal, ele é um homem de oração, ele está sempre orando, então ele tem poder de orar por mim. Isso também não vai edificar, isso também não vai resolver a vida da pessoa. E um outro termo, irmão, que podemos entender é que para que se possa ter um manancial, um conhecimento da palavra, é preciso o quê, irmão? É preciso buscar. A ideia que o Luciano Subirá, ele nos dá a entender isso, é que a gente precisa se esforçar, irmãos, em aprender, em buscar o reino de Deus. O pastor Enéas, ele falou um personagem interessante, Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E nisso, irmãos, com essa oração, o que aconteceu? No capítulo 10 de Daniel, ele foi almejado por Deus, ele foi desejado por Deus. Foi tido como um homem muito desejado. É isso que nós temos de ter na maturidade, que a sua oração não é para se tornar como... Achei interessante o pastor dizer sobre a arma. A sua oração não é para funcionar como arma contra o próximo, contra essa vida, não. A sua oração é para se aproximar de Deus. É uma arma para agredir o reino das trevas, o inferno, o lado espiritual, para que você possa ficar juntinho de Deus. Essa é a realidade, então, dessa maturidade. E devemos, então, perceber que para isso, irmãos, devemos esforçar. Se caímos no comodismo, eu estava até comentando com o pastor Cândido aqui, eu já bebi muito, já engoli muito sapo nessa vida. E o que quer dizer engolir muito sapo? Quem já teve cisterna na sua casa, já muitas vezes não tampou a sua cisterna como é devido, muitas vezes entra sapo lá dentro, né, irmão Cunha? E sapo, irmão, e sapo morto dá um gosto terrível, sabe, irmãos? Então, muitas das vezes, é isso que as pessoas têm engolido na sua vida cristã, tendo uma cisterna espiritual na sua casa. É melhor ir para a fonte, é melhor ir direto para o manancial, aí você vai ter uma água gostosa, uma água cristalina, uma água saudável para a sua vida, que é a palavra de Deus. Amém. Pastor Enéas, pessoas que vivem bebendo água de cisternas, ou seja, intervenções e experiências de Deus que ocorreram no passado, poderão viver novas experiências e intervenções do Senhor? Ou é a ligação com a água do manancial, no caso Deus, que nos leva a novas intervenções e experiências com Deus? Amém. Sem sombra de dúvida, é buscar diretamente na fonte de Deus que vai fazer com que você tenha constantes experiências com Deus. Agostinho diz uma coisa interessante: Deus está no eterno agora. Deus não age com coisas do passado e nem age com coisas do futuro, Ele está no agora. Deus está fora do tempo, o tempo que é para você não é o tempo de Deus. Então, se você apenas prisionou, e o interessante é que a denúncia de Deus a Jeremias era isso: eles estavam retendo água e a cisterna ainda estava furada, ou seja, não guardava nada. E essa ideia e esse pensamento de guardar experiências com Deus e não ter uma coisa nova na sua vida, vai fazer você simplesmente se distanciar do propósito e da vontade de Deus. A intenção de Deus é contínua, é você ter um manancial de água, é você poder buscar continuamente todas as experiências que você tiver com Deus, ela tem que ser genuína e tem que ser agora. Eu sempre digo para a minha vida o seguinte: eu não quero viver de milagres de ontem, eu quero viver do milagre de hoje. Porque isso é uma experiência, todos os dias ser um milagre de Deus. E eu queria levar para o meu lado, puxar um pouquinho para o meu lado essa questão do manancial, porque eu amo quando o manancial é fornecido como fonte de evangelismo e de missões. Um dos pensadores, pai da filosofia, Nietzsche,
no século XIX, ele é pai do pensamento ateísta. Ele escreveu um livro chamado Assim Falava Zaratustra, em que ele fala que Deus está morto, e a partir disso nasce a ideia do pensamento ateísta. E ele diz assim: se mais cristãos parecessem com Cristo, mais fácil seria de eu crer no Evangelho. E é uma verdade, porque às vezes nós estamos vivenciando essas cisternas, achando que nós estamos parecendo com Cristo, mas nós não estamos. E existe um objeto muito interessante, que quem é antigo e que morou na roça vai saber do que eu estou falando, chamava carneiro. Carneiro, você botava ele bem em ponto no manancial, bem perto da mina, e ele ficava o dia todo batendo. E a função do carneiro era pegar a água do manancial e levar para onde não tinha água, para que aquela pessoa tivesse a mesma água do manancial. Se você está experimentando o manancial de Deus hoje aqui, pegue esse manancial e leva para quem não tem o manancial. Leva para quem não tem experiências com Deus. Seja o manancial de Deus na sua casa, seja o manancial de Deus no seu trabalho, seja o manancial de Deus aonde você estiver, porque aí sim você está vivendo experiências novas todos os dias. Não retenha aquela experiência de Deus para o resto da sua vida. Tenha todos os dias flashes do céu na sua vida, porque essa é a vontade de Deus. Manancial e não cisternas. Amém. Pastora Ana Célia, a última pergunta para a senhora também. Temos visto muitos cristãos fracos, desfalecidos e sobrecarregados com grandes fardos da vida natural, bem como da vida ministerial dentro da igreja. Diante dessa situação, podemos dizer que esses aspectos negativos, ou seja, essas sobrecargas naturais e espirituais, são resultados de uma vida longe do manancial? Sim. Me lembrando aqui do que o evangelista Paulo disse de beber água de sapo, né? Eu também bebi água de lagartixa. Caiu uma lagartixa na minha caixa e apodreceu, e a gente estava bebendo essa água, usando essa água, até subir nessa caixa e ver que tinha uma lagartixa morta, já em estado de decomposição. Um reservatório que não era limpo, que não tinha constante lavagem, pode trazer contaminação. A água reservada pode trazer contaminação para as nossas vidas, né? Mas aí, sim, pois a nossa vida tem que ser uma busca constante. Muitas vezes, alguns crentes acham que por orar alguns minutos ou ler a palavra uma vez é o suficiente. Mas o adversário não cessa de trabalhar contra nós a todos os instantes e lança dardos e setas. E se conformarmos com pouca oração, estamos dando brechas para sermos atingidos. Quando fala sobre o manancial e a cisterna significa busca insuficiente e o manancial busca constante. Deus quer se encontrar comigo todos os dias. O encontro que eu tive ontem com Deus passou. Hoje eu preciso encontrá-lo novamente. Não se satisfaça com o que recebeu ontem. Busque o de hoje. Uma água parada de uma cisterna ou de um depósito pode trazer contaminação. Mas o manancial são águas que se movimentam constantemente. Buscar a Deus incessantemente é beber do manancial. É movimentar essa água, que é o Espírito Santo. Uma fonte de cisterna pode secar. Irmãos, não existe suficiência para buscar o manancial. A vida espiritual precisa ser exercitada todos os dias. Não se conforme com pouca água. Faça uma morada perto do manancial. Não troque o manancial pela cisterna. Temos que ter uma comunhão constante com o Senhor, com o manancial. Amém? E eu coloquei aqui assim, ó. A minha luta, os crentes que estão passando luta, desafios,
use essa luta como uma ferramenta para a oração, para a busca do manancial. E a nossa adoração no meio da luta, irmãos, é o certificado da vitória. Como foi citado de Jó, mesmo numa luta que eu acho que nenhum de nós aqui suportaríamos, creio que muitos já passaram luta, irmão Mike, ele não cessou de adorar o Senhor. Mesmo tendo perdido os filhos, seus amigos se afastado, não tendo ali a prosperidade que antes possuía, indiferente de qualquer circunstância, ele ia no manancial todos os dias buscar a força de Deus. O corpo físico dele estava enfermo, deteriorado e já condenado à morte. Mas o corpo espiritual de Jó estava fortalecido e saciado. O palestrante aqui nos disse que é o homem interior e o homem exterior. Entendemos que o homem interior é alimentado, que é o espírito, a alma, pelo que o homem exterior faz, alimenta, busca pela sua comunhão com Deus. Eu posso estar vivo em carne, mas posso estar morto em espírito se não estiver em comunhão com Deus. A água de uma cisterna seca, a água de uma caixa se contamina. Eu me lembro quando era criança, irmão Mike, que nós tínhamos o pote em casa. Muita gente aqui sabe do pote. Eu me lembro que a água era sempre fresquinha, limpinha, porque se trocava aquela água todos os dias. Se não se trocar a água, ela cria lodo, e cria bactérias, e cria germes. E se eu beber daquela água que está parada, com certeza eu vou ser contaminado. O que quer dizer? Todos os dias seja um dia novo de buscar o Senhor, né? O corinho que diz assim: Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Todos os dias precisa ser trocada essa água. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Nós temos mais 10 minutinhos para as duas últimas perguntas. Pastor Vanderlon Cândido. O dever de orar constantemente e ler a Bíblia é tão somente de pastores e líderes, ou a igreja toda deve estar envolvido em oração e conhecimento da palavra? Não, Marcos, não é só dos pastores. O envolvimento com Deus deve ser de todo cristão que verdadeiramente reconhece Ele como Deus. Interessante que Tiago, ele diz que o cristão deve orar em todos os tempos. Ele deve orar na alegria, na tristeza, na dor, em todo o tempo deve estar em constante oração a Deus. Então não é só os pastores ou só os líderes que passam por alegria, passam por dor ou alguma coisa dessa forma. Então todo crente, ele passa por alegria, ele passa por dor, ele passa por tristeza. E no livro de Tiago nos ensina, no capítulo 5, versículo 13, que nós devemos orar em todo o tempo. Está alegre, ora; está triste, ora; está com dor, ora. É porque é a oração que resolve todas as coisas. É o nosso relacionamento com Deus que resolve todas as coisas. Se nós estamos alegres, nós temos que orar a Deus, porque nós temos que ser grato a Ele pela alegria do que recebemos. Se nós estamos com algum problema de dor, alguma coisa, nós temos que orar a Ele, porque só Ele pode resolver. Isso é um reconhecimento de Deus, né? É a minha forma de reconhecer que só Deus está no controle, que só Deus sabe de todas as coisas, que Deus pode todas as coisas, né? Então, simplesmente, ou seja, todo cristão deve está orando, não só os líderes, não só o pastor, mas deve estar envolvido, todos eles, né, empenhado nesse ambiente de oração, para que Deus possa verdadeiramente estar tendo uma aproximação, as pessoas estão tendo uma aproximação com Deus. Ser cristão e não orar é tão impossível quanto viver sem respirar. Nós podemos respirar? Nós podemos viver sem respirar? Não pode. Então, se eu sou cristão e eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero
receber de Deus as promessas dele, ou alcançar nele as promessas dele, eu tenho que estar orando, e eu tenho que estar apresentando a minha vida a ele todos os momentos. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, que o cristão ele deve ser o seguinte: tem pessoas que falam assim, mas esse irmão ora por qualquer coisa. Irmão, se eu machuquei meu dedo, está doendo, eu tenho que apresentar a Deus. Não é uma coisa simples, eu tenho que falar com Deus. É Ele que resolve todas as coisas. Tudo que me aflige, eu tenho que falar com Deus. Então, eu acredito que nas nossas vidas nós temos aflição todo momento. Então, se nós temos aflição todo momento, nós temos o dever, né? Se nós temos esse Deus como nosso Deus que resolve todas as coisas, nós temos que estar apresentando Ele a cada momento, né? Então a oração, irmão, é um relacionamento pessoal com Deus. É aquilo que eu, quando oro a Deus, eu quando coloco a minha vida em secreto com Deus, é aquela questão, eu confio no Senhor. Então tudo na minha vida que acontecer, eu tenho que apresentar a Ele. É Ele que é dono da minha vida, é Ele que dirige a minha vida, é Ele que me dá o fôlego da vida. Então tudo que acontece eu tenho que dar satisfação a Ele, e nós só damos satisfação a Deus, e nós só temos uma maneira de comunicar com Deus através da oração verdadeira, aquela que nós chegamos a Deus. E interessante que tem pessoas que têm uma pressa quando vai orar, sair da presença de Deus, né, mãe? Tem pessoas que querem orar rápido, e às vezes ele fala coisa com coisa, não é? Eu fico imaginando Deus, como é que Deus pode entender certas orações, que nem Ele próprio, nem nós mesmos entendemos nossas orações. Apesar que Deus é soberano de todas as coisas, Ele entende, mas nós devemos ser mais tranquilos na questão de orar, ter mais primeiro respirar, falar com Deus, porque quando nós vamos falar com Deus, nós estamos na presença daquele que é o Todo-Poderoso. Então nós temos que fazer toda uma preparação da nossa vida para entrar na presença de Deus. Amém? Amém. Nós estamos indo para o final já. Última pergunta. Doutor Cícero, no mesmo sentido da anterior, oração, além de ser um local de intimidade, refrigério e relacionamento com Deus, também serve como arma de defesa contra ciladas, setas e ataques de Satanás contra nós. Pergunta-se: o cristão que se alimenta em cisternas rotas, qual deixa de lado a importância de saciar a sua sede diretamente no manancial, estará vulnerável aos ataques do inimigo? Com certeza. Aquele que se afasta de Deus, que não permite que Deus esteja em seu coração, vai estar nas garras de Satanás. Isso inquestionavelmente. Nós só temos duas situações. Ou nós estamos com Deus, porque Deus está conosco. Mas às vezes tem pessoas que não querem estar com Deus. E aí fica essa coisa que está acontecendo no mundo aí, a corrupção. Está dizendo corrupção em todos os gêneros. Quando se fala corrupção, é a corrupção do homem. Aquilo que levou o Senhor nosso Deus a arrasar com o mundo. E nós só estamos aqui porque Deus encontrou graça em Noé e preservou através de Noé todos nós. Então veja bem, se nós queremos somente a água da cisterna, com certeza nós vamos estar na perdição. Não há outro meio. O único meio de nos isolarmos disso aí é buscarmos o Senhor, para que o Senhor seja o nosso Senhor. É a primeira vez que eu venho aqui nessa igreja, e hoje eu sentei ali, naquela primeira fila ali, estava meditando durante o louvor. E o que se pediu aqui durante o louvor? Que o Santo Espírito do Senhor esteja aqui, que Ele esteja em nossos corações. Foi o que a irmã cantou aqui. Veja bem, se nós temos a oportunidade
de pedir para que o Senhor esteja em nossos corações, para que o Santo Espírito do Senhor esteja aqui abençoando todos nós que estamos aqui, que viemos para louvar e para adorar a Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos buscando água no manancial. Nós queremos ter uma vida diferente, nós queremos ser separados para o Senhor. É diferente se nós estivéssemos lá caído no mundo aí, buscando as coisas que não agradam a Deus, mas que agradam a Satanás. Então, irmãos, veja bem, a oração é o instrumento pelo qual nós podemos diretamente, pessoalmente pedir a Deus. É uma relação pessoal. E muitas das vezes, o crente, ele está tão afastado de Deus, tão descrente, a palavra acho que é essa, ele está tão descrente, que ele não tem ânimo para orar. Então o que ele faz? Ele pede para o outro orar. Não, o pastor lá é bom de oração, a irmã lá é boa de oração, não sei quem é bom de oração, e fica buscando intermediários, quando ele poderia orar. Não estou aqui desprezando a oração do pastor, não estou aqui desprezando a oração dos irmãos que se dedicam à oração, porque quando a igreja faz campanhas de oração, ela não fica cheia como fica aos domingos. Evidentemente que, como o seminarista Paulo ali disse, que nós temos N afazeres e que o mundo está nos enchendo de afazeres, nós temos que nos atentar para uma coisa: será que esses afazeres que nós estamos arranjando para a gente, como por exemplo ele deu exemplo aqui da televisão, não seria uma armadilha de Satanás para nos afastar de Deus, nos manter presente na frente da televisão e ausente da casa do Senhor? Nós temos que prestar atenção na sagacidade de Satanás. Ele faz as coisas, da coisa sempre do melhor, do mais bonito, de tudo que é bom, aparentemente, para nos afastar da presença do Senhor. Então nós temos que estar atentos, nós temos que orar constantemente, buscar a Deus constantemente, de todo o coração, buscando um coração puro. Senhor, renova o meu coração, retira de mim, esquadrinha o meu coração, e se tem coisa aqui no meu coração que eu não confessei para o Senhor, tem misericórdia, limpa o meu coração e enche o meu coração de amor, porque nós devemos buscar primeiro as coisas de Deus. Jesus Cristo ensinou amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Em segundo lugar é o quê? É amar ao próximo. Porque se o Senhor enche em oração, o Senhor permite que o meu coração seja transformado, renovado, tirando do meu coração as coisas que não agradam a Deus, e no lugar de toda essa malícia e maledicência que normalmente nós trazemos, o nosso coração, ele é inundado pelo amor de Deus, e nós dispensamos ao próximo. O próximo que eu estou dizendo aqui não é a minha mãe, o meu pai, o meu filho, o meu irmão de sangue, não. O próximo que eu estou aqui é a irmã, é o irmão, é o irmão, é o irmão, é a irmã, é aquele que eu não conheço. O exemplo que eu quero dar aqui é aquilo que o samaritano fez lá quando viu o homem caído na beirada da estrada. No lugar de passar ao largo, como fizeram lá os sacerdotes, como fez o levita, o samaritano foi lá, pegou aquele que estava caído e socorreu, e levou até a hospedagem, e pagou, e voltou, e disse: e aí, como é que está o cidadão? É isso, dispensar amor ao próximo, é estender a mão para quem está necessitado. Veja bem, meu irmão, o Satanás, ele é tão ardiloso, que ele mudou o conceito de auxiliar.
Deus, como o irmão lá já falou no início, criou para Adão a mulher e disse: criarei uma auxiliadora idônea. Veja bem, auxiliadora idônea. Não criou só auxiliadora, não, e nem só idônea. Ele criou auxiliadora idônea. Então, a mulher, nesse caso, é uma bênção de Deus para os homens, mas ela tem que ser auxiliadora e idônea. Ela tem que ser as duas coisas. Porque se ela for auxiliadora e não for idônea, não está do jeito que Deus colocou. E o que Satanás fez? Ele subverteu a condição da expressão auxiliar, de auxiliadora. Se eu cair aqui e quebrar a perna e não tiver condição de levantar, eu vou pedir auxílio para quem? É para quem está de pé. Então veja bem, o Satanás coloca aí, no mundo, que auxiliar não é coisa boa. E em razão desse conceito equivocado que nós pegamos do mundo, a gente deixa de auxiliar as pessoas necessitadas. E vocês já viram quantas pessoas são necessitadas aí no mundo, ou até aqui mesmo no meio de nós? Necessitadas de tudo. Primeiramente, necessitados da misericórdia de Deus, que é a primeira coisa que tem que ter no nosso coração. Então, para essa pessoa que está necessitada de conhecer a Deus, nós temos que orar. Aí vem o pastor, como líder, como instrumento do Senhor, porque o pastor ele é instrumento do Senhor para levar a palavra até aqueles que não conhecem a palavra, ou aqueles que conhecem pouco. E aí vem as orações de quem? Da liderança, do pastor, dos irmãos da igreja que já são mais, digamos assim, mais chegados no Senhor, que já estão mais acostumados a orar. E aí sim, a oração coletiva em favor daquele necessitado. Por isso que nós oramos para aqueles que estão doentes, por isso que nós oramos para aqueles que estão em dificuldade. É nesse sentido que nós temos que ficar atento. A oração, meus irmãos, é uma coisa que tem que estar impregnada em nós. Ela não pode se dissociar de nós, porque se nós não estivermos apegados em oração com o Senhor, nós vamos estar gradativamente nos afastando do Senhor. E aí o que vai acontecer? O nosso coração vai ficar sujo, porque a poeira, ela vai tomando conta do nosso coração, e quando você vê, já dá aquela sujeira toda. Se a gente limpar aquela mesa hoje, amanhã ela tem poeira nela. Se a gente deixar 1 ano, 2 anos, 10 anos, passaria, dá até para escrever em cima de tanta sujeira que vai ter. Então o que nós temos que ter no nosso coração? A oração, continuamente, a cada instante. Se nós não podemos orar, porque de repente nós estamos dirigindo ou estamos dentro da condução, indo para o trabalho, e não podemos fechar os olhos, vamos louvar igual foi louvado aqui. Senhor, que o Teu Espírito esteja em mim, que Ele esteja no meu coração, que o Espírito Santo do Senhor esteja sempre comigo, onde eu estiver, e nós vamos estar revestidos com a armadura do Senhor, iluminado pelo Senhor. Já imaginou no dia do juízo final, quando Deus colocar toda essa multidão de gente para poder selecionar se vai para o inferno ou se vai para o céu? Deus chegar e falar assim, como é que é o nome do irmão? Carlos. Hein? Carlos. Jesus Cristo apontar o dedo assim e falar assim, Carlos, bendito do Senhor, venha para cá, venha para a glória. Você já pensou que maravilha? Quando Deus olhar assim e ver os iluminados dele no meio daquela multidão de pessoas que não querem agradar a Deus. Graças a Deus nós estamos num país que a gente pode adorar a Deus, a gente pode cultuar a Deus, a gente pode fazer tudo isso com alegria.
E mesmo assim, enquanto em muitos países aí não se pode nem pensar em Deus. Se te encontrar um livro aí lá na Coreia do Norte, lá, se te encontrar com um livro desse aqui, ó, você é fuzilado. Aqui nesse país a gente ainda pode, pela graça de Deus, louvar a Deus. E mesmo assim, muita gente, mas muita gente nesse país está longe de Deus. É por isso que está esse caos aí, esse desgoverno. É por isso. Um país de pessoas incrédulas, que não tem humildade, é só soberba e corrupção. Pessoas que não têm a menor aptidão, interesse de buscar a Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque Satanás faz as coisas bonitas, gostosas, cheirosas, bem vistas, para nos tirar da presença do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com isso, viu, Mike? Então o manancial é aqui, irmãos, aqui, ó. Aqui é uma casa de oração, onde se louva a Deus, onde se adora a Deus. Aqui é o lugar, não é ali no boteco da esquina, não. Amém? Que todos tenham com ímpeto, com intrepidez, disposição de buscar a Deus, pedindo para que Deus renove os nossos corações. Orem pelos seus filhos. Veja o que Jesus Cristo diz para a gente. Só um minutinho. Veja o que Jesus Cristo deixou para a gente. Jesus incita a orar. Está lá em Mateus 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, isso é Jesus Cristo falando para nós, hein? Para todos nós. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, olha só o que Jesus fala para nós. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, nós temos que pedir a Deus, entenderam? Peçam a Deus, peçam a cada momento, em toda oportunidade, meu Deus, eu preciso de Ti, e Deus sabe a medida. Não adianta você pedir demais, porque Deus vai te dar na medida, mas Ele vai te dar. Isso que é o importante. Está na palavra. Peça a Deus, mas peça de coração limpo. Não peça por soberba, não queira ser melhor do que o próximo, não. Seja você mesmo, seja humilde como Jesus Cristo foi. E que todos nós sejamos abençoados pela graça de Deus, que tudo nos dá. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Então, vamos no manancial, vamos pedir a Deus em oração, e não esqueçamos disso, que as nossas orações serão atendidas dentro daquilo que Deus quer para nós. Amém? Que Deus seja louvado hoje e sempre, por todos nós. Amém. Vamos encerrar, irmãos?